Olá, sou Rafael Aparecido Ciola Moresi, pós-doutorando e pesquisador do CDMF, e hoje, aqui no Estado da Arte, falarei um pouco sobre materiais do tipo heterojunção e suas relações com as propriedades dos materiais. Esses materiais, eles se distinguem dos materiais comuns porque eles unem duas fases cristalinas, e ao unirem essas duas fases cristalinas, eles podem mudar completamente as suas propriedades. Um exemplo muito claro de heteroestrutura que muda as suas propriedades está na formação da heteroestrutura titanato de estrôncio aluminato de lantânio, crescido como filmes ultrafinos e epitaxiais, ou seja, totalmente ordenado essas estruturas. Esses materiais, eles separados, o titanato de estrôncio e o aluminato de lantânio, eles são isolantes elétricos. E ao obtê-los de forma heteroestruturada, juntos, eles passam a ser condutores elétricos. E mais do que isso, na região de interface entre esses dois materiais, há um confinamento quântico dos portadores de carga, conhecido na literatura como gás de elétron bidimensional, 2DeG. E podemos nos perguntar, nossa, então para que isso onde isso é aplicado? E a resposta é que esses materiais eles são utilizados, por exemplo, em dispositivos eletrônicos que necessitam de uma alta carga em espaços cada vez menor, pois esse fenômeno relatado ocorre em circuitos de aproximadamente 2 nanômetros, ou seja, nos dispositivos cada vez menores, né? Nosso grupo publicou nesse ano, no sentido do estudo dessa classe de materiais, um artigo avaliando o estado de desordem estrutural na região de interface desses materiais. Portanto, heterojunções podem mudar completamente as propriedades de um material. Mas o que é preciso para uma heterojunção ser formada? E por que uma heterojunção geralmente melhora as propriedades do material? A fim de responder a primeira pergunta, o sucesso da formação de uma heterojunção é necessário que haja a interação atômica entre as duas fases, a junção propriamente dita. Para isso, um dos pontos que é preciso ser verificado é o mismatch entre os parâmetros de rede das duas fases, isto é, deve haver uma certa proximidade entre os parâmetros de rede das duas fases que irão se acoplar. O método de síntese para obter o material, no caso da heterojunção, também é muito importante, pois é necessário que exista uma energia térmica ou cinética suficiente para o crescimento das duas fases. E aí entra métodos químicos aprimorados, métodos físicos. E a segunda pergunta, por que esses materiais se destacam tanto? Um dos fatores que pode explicar está na diferença de energia de band gap da união das duas fases cristalinas. Cada uma vai ter uma energia de band gap. E o alinhamento entre as energias de band gap podem ser classificados em 3 categorias. Esses alinhamentos, esses diferentes alinhamentos, fazem com que a transferência dos portadores de carga em uma excitação do material seja diferente do material puro, do material sozinho, mudando então as propriedades, como foi dito anteriormente. Outros trabalhos do grupo sobre heterojunções também podem ser encontrados, publicados recentemente na literatura e para diferentes aplicações. Pesquisas, por exemplo, lideradas pela professora Zaghetti, pelo professor Perazzoli, Miquel Araraquara e colaboradores do grupo CDMF, estudaram a formação de heterojunções de uma fase cúbica de titanato de estrôncio e uma fase tetragonal de TiO2, e observaram interessantes características em relação ao acoplamento entre as duas fases, na região de interface, com mudanças nas propriedades de emissão fotoluminescente, por exemplo. Bem como em trabalho seguinte publicado, foi avaliado o potencial fotocatalítico dessa heterojunção, que se destaca em relação aos materiais puros. Outro trabalho recentemente publicado também, em relação às propriedades fotocatalíticas entre duas fases de titanato, e que se observou que, dependendo da proporção de cada fase na heterojunção, há uma melhor atuação desse material fotocatalítico por uma irradiação ultravioleta ou por uma irradiação visível, isto é, mudando e melhorando efetivamente as propriedades do material. Bom, então isso era um pouquinho do que eu queria comentar hoje. Agradeço o seu interesse e atenção até o final desse vídeo. E lembrando sempre, cuidem-se, usem máscara nesses tempos e muito obrigado.